Salve, galerinha! Como é que vocês têm passado? Saudades da escola? Provavelmente, né? Não necessariamente das aulas, mas dos encontros, né? Estarem uns com os outros. Vamos aguardar que isso vai passar. Enquanto isso, vamos fazendo esse distanciamento social tão necessário. Bem, hoje nós estamos gravando mais uma aula, é a aula de número 4, operações como números inteiros, potências e raízes. Hoje, dia 9 de junho de 2020, meu nome é Luiz Alexandre, sou professor de matemática do ensino básico. Potência de base inteira. Vamos lá. Quando temos um número escrito na forma de potência, como esses exemplos que vocês veem nesse quadro, o número que se encontra abaixo é chamado de base, o número pequeno acima e à direita dele é chamado de expoente. Aqui no caso, a base é 5, o expoente é 2, e você lê 5 elevado à segunda potência, ou simplesmente 5 elevado ao quadrado, isso para quando o expoente for o número 2. Como calculamos a potência 5 ao quadrado? Bem, se o expoente é 2, é porque você tem que pegar a base e multiplicar por ela mesma 2 vezes. No caso, 5 vezes 5, que dá 25. Lembrem-se que jamais vocês devem pegar a base e multiplicar pelo expoente, como muitos de vocês costumam às vezes fazer distraidamente, botando, por exemplo, 5 vezes 2 e assinalando o resultado 10. Está errado, não é assim que se faz. Não é pegar a base e multiplicar pelo expoente, mas pegar a base e multiplicar por ela mesma. O expoente ele determina simplesmente o quê? Que você tem que pegar a base e multiplicar por ela mesma. Se o expoente é 2, a base por ela mesma 2 vezes. Ou como nesse segundo exemplo, menos 2 elevado à terceira potência, também lido como menos 2 elevado ao cubo, quando o expoente é 3. A potência dessa base é menos 2 e o expoente é 3. Então temos que pegar a base menos 2 e multiplicar por ela mesma quantas vezes? 3 vezes. Daí vocês veem que menos 2, deixa eu pegar aqui, menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Então aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, vocês têm como resultado, lembrando a regra do produto de sinais, negativo vezes negativo, positivo, portanto, mais 4. E agora, pegando mais 4 e multiplicando por menos 2, regra de sinais, positivo vezes negativo, negativo. E daí vocês obtêm o quê? Menos 8 como resposta. Valeu? Terceiro exemplo, menos 3 elevado à quarta potência. A base dessa potência é menos 3 e o expoente é 4. Então, vamos lá. Como determinar? Menos 3 multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3. Nada de pegar menos 3 e multiplicar por 4, mas o menos 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Fazemos primeiro aqui menos 3 vezes menos 3 e, pela regra de sinais, produto, temos como resultado mais 9. E agora, menos 3 vezes menos 3 também temos como resultado mais 9. Aí ficou fácil, porque mais 9 multiplicado por mais 9 dá mais 81, ou representando apenas 81, certo? Vamos lá, seguindo o quadro. A partir daqueles 3 exemplos, nós podemos estabelecer regras para a determinação de potências de números inteiros. Então, olha só, vamos aqui pegar. Temos um número que fica embaixo, chamado de base, o pequenininho em cima, chamado de expoente. E isso representa simplesmente o que, galera? Uma potência. Primeira regra, quando a base for um número o quê? Inteiro positivo, a potência será sempre um resultado positivo. Então, não há nenhuma preocupação com os sinais. Beleza. A preocupação vem agora, com a segunda regra. Quando a base for um número inteiro negativo e estiver entre parênteses, certo? Duas situações poderão ocorrer. Quando
o expoente for um número ímpar, o resultado será negativo. E se o expoente for um número quê? Par, o resultado será positivo. Nos exemplos anteriores, nós vimos esse caso, mas nós vamos ver outros exemplos agora, seguindo o quadro. Vamos lá. As letras A e B não há preocupações. Por quê, galera? Porque a base, aqui em cada uma delas, são números inteiros positivos. Não há preocupação, qual vai ser o resultado do sinal? O sinal da potência. Não há preocupações, será sempre positivo. Então, aqui nós temos no primeiro 1 ao quadrado, 1 vezes 1, resultado 1. Muito bem. 2 elevado à quinta potência. Então, como vimos? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Viu aí? Ficou até bacana aí a ilustração que eu fiz. Pegar o 2, multiplicar por ele mesmo 5 vezes, vai lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Bacana, bonito, limpinho aí, certo? Vou usar aqui uma outra marcação agora. Para o caso das bases serem negativas, temos aqui os exemplos C e D. Muito bem, galera. No primeiro caso, menos 4 está entre parênteses, elevado à quarta potência, expoente par. Reparem bem isso. No cálculo, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. O fator menos 4 aparece quantas vezes? 4 vezes. Fazendo de 2 em 2 e aplicando a regra de sinais, negativo vezes negativo, menos 4 vezes menos 4, mais 16. E na outra, também mais 16. E aqui, veja, mais 16 vezes mais 16, mais 256. Ou apenas 256. Bacana e bonito. Lembraram da regra de sinais? De antemão, vocês já deveriam saber que o resultado seria positivo, porque na base negativa o expoente par, resultado positivo. Entretanto, na letra D, menos 3, entre parênteses, elevado à quinta potência. Expoente o quê, galera? Ímpar. Pegando aqui, menos 3 multiplicado por menos 3. Menos 3 multiplicado por menos 3, resta um fator negativo menos 3. Porque nesses dois pares aqui, o resultado vai ser o quê? Mais 9. Muito bem. Eu estou querendo justificar o sinal do resultado final, que será negativo. Então, veja, mais 9 vezes mais 9, mais 81. Multiplicado agora pelo fator que sobrou, que é negativo, que é menos 3, resultado negativo, menos 243. Entenderam, então, que quando a base é negativa elevado a um expoente par, o resultado é positivo, e quando a base é negativa elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo? Espero que sim. Aqui, resta-nos agora dois exemplos interessantes, para duas regras para vocês. 15 elevado a zero, resultado 1. Qual é a regra? Todo número positivo ou negativo elevado a zero dá sempre como resultado 1. E menos 91 elevado a 1, ou a primeira potência, resultado menos 1. Todo número positivo ou negativo elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui a minha câmera está atrapalhando. Deixa eu tirar ela aqui, elevado a ele mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo ver o que está escrito, tá bom? Beleza, galera? Seguindo o quadro aí. Agora nós vamos ver as raízes quadradas de números inteiros não negativos. Porque não há raízes quadradas de números negativos. Então a gente começa com os números naturais. Quais números naturais? Recordando que são números quadrados perfeitos. Alguém lembra disso? Vamos lá, vamos explicar aqui. Número quadrado perfeito é aquele que é obtido através de uma potência quadrada, por isso que é quadrado perfeito, expoente 2. Vamos determinar aqui algumas potências de expoente 2. 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 0, 0. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 4.
3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49 e outro ao quadrado, 64. Reparem que é sempre um número multiplicado por ele mesmo. Poderíamos continuar, mas não temos tempo hábil para isso. Acredito que vocês tenham pego a ideia. Seguindo o quadro. São números quadrados perfeitos, esses números obtidos anteriormente. Definição de quadrado perfeito é qualquer número natural que possa ser representado pelo quadrado de um número também natural. E o quadrado de um número natural é o quê? É um número multiplicado por ele mesmo. Muito bem. Aqui, então, apenas os quadrados perfeitos têm raízes quadradas exatas. Dos números que nós colocamos anteriormente, veja, a raiz quadrada de 0 vai ser o quê? 0, porque 0 vezes 0 é igual a 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. E aí vai, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6, de 49 é 7 e raiz quadrada de 64 é igual a 8. Valeu, galera? Uma pergunta aí, qual é a raiz quadrada de 100? Se você pensou no 10, acertou. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, por quê? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Último quadro. Além das raízes quadradas, também há raízes cúbicas, quartas, quintas, etc. O que são raízes cúbicas? Quando as raízes que aparece um númerozinho pequeno aqui, valeu? Nesse espaço, deixa eu marcar para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo 3? Raiz cúbica. Tá vendo 4? Raiz quarta. Tá vendo 5? Raiz quinta. Se fosse 6, raiz sexta. E assim sucessivamente. Como obter as raízes desses números? Raiz cúbica de 27 é procurar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê 27. E esse número é o 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Valeu? Raiz quarta de 16 vai ser procurar um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dê 16. Esse número é o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá o quê? Dá 16. E aqui, raiz quinta de menos 32. Aí você vai falar, ué, Luiz, você disse que não há raiz de número negativo. Eu disse que não há raiz quadrada de número negativo, mas aqui é uma raiz quinta, o índice é ímpar. E você procurando raízes raízes ímpares, de índice ímpar, de números negativos, vocês podem encontrar sim. E no caso de menos 32 é menos 2, por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a 32. Valeu? É isso aí, galera. Desejo a todos aí paz e bem, serenidade nesse momento dessa pandemia, que tudo vai passar. Enquanto isso, estudem, leiam coisas boas aí, leiam bastante. Um grande abraço.